Olá, queridos irmãos, a paz de Cristo e o amor de Maria. Vamos para mais um vídeo em honra à consagração a Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Chegamos ao 6º dia em honra à consagração a Nossa Senhora. E hoje nós vamos dar continuidade àquilo que o Antônio iniciou ontem sobre a segunda verdade do que representa toda essa consagração. E São Luís Grião de Montfort ele vem nos falar lá no tópico 68 de que nós precisamos ser escravos de Jesus Cristo e escravos da Santíssima Virgem. E ele coloca exatamente assim: daquilo que Jesus Cristo é em relação a nós, devemos concluir com o apóstolo que nós já não nos pertencemos a nós mesmos, mas somos inteiramente propriedade dele, na qualidade de seus membros e como escravos, que ele adquiriu por um preço extremamente caro, ou seja, pelo preço de todo o seu sangue. Antes do batismo, éramos do demônio, quais seus verdadeiros escravos. E depois do batismo, ou seja, todos nós que hoje somos batizados, nós já temos a chance e a oportunidade de ir para o céu. Meu irmão, nada do que está acontecendo agora, teoricamente, dessa questão de escravo, né? Do pecado original de Adão e Eva, teoricamente foi culpa nossa. Mas Jesus Cristo pagou um preço muito alto pela nossa libertação. Ele próprio deu o seu sangue, o seu amor pleno na cruz por mim e por você. E hoje nós precisamos fazer uma escolha, né? A gente fala muito isso aqui, porque ou nós seremos escravos do demônio ou nós seremos escravos de Jesus Cristo. Pelo batismo, nós passamos a fazer parte verdadeiramente das promessas de Jesus Cristo para adentrar ao céu. E o Espírito Santo de Deus, ele nos faz uma comparação. Desde o momento onde nós somos batizados, o Espírito Santo ele nos compara, né, já nos predestinando tudo isso de que nós precisamos ir para o céu. E ele fala exatamente assim: a árvore plantada ao longo das águas da graça, no campo da igreja, e que devem dar frutos a seu tempo. O Espírito Santo ele nos compara a uma árvore que dá bons frutos, né? Desde o momento em que nós estejamos perto do rio, né? E nós sabemos que perto do rio nós precisamos da fonte da água da vida. A fonte da água da vida, sem dúvida nenhuma, é Jesus Cristo. O segundo, aos ramos da videira, de que Jesus Cristo é a cepa e que devem dar boas uvas. Ou seja, ele nos compara também a uma videira. A boa videira é a que dá a boa uva, né? A uva que faz o vinho, né? Aquele vinho que vai ser transformado, que vai virar verdadeiramente o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual todos os dias é elevado no altar. O terceiro, há um rebanho de que Jesus Cristo é o pastor e que se deve multiplicar e dar leite. Será que hoje nós somos boas ovelhas de Jesus Cristo? Será que hoje a gente consegue pelo menos seguir o nosso bom pastor? Né? É esse bom pastor que cuida das suas ovelhas, que não as deixa perder, que por mesmo que uma se perca, as outras 99 devem se alegrar por uma só que foi recuperada. E o quarto, né? Há uma terra boa, aonde Deus é o agricultor, e na qual a semente se multiplica, produzindo 30, 60 ou 100 por um. Jesus Cristo amaldiçoou a figueira estéril e condenou o servo inútil, que não tinha feito render o seu talento. Meus irmãos, nós fomos criados para dar bons frutos. Nós fomos criados para ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Nosso Senhor Jesus Cristo, muitas das vezes, ele vai contar comigo e com você para que a sua palavra, né, a palavra dele,
chegue àquelas pessoas que talvez nunca ouviram falar da palavra de Deus, não é? É o que nós estamos fazendo aqui, tanto eu e o Antônio, da forma mais simples possível, né? Eu não sou pregador, né? Não sou nada, o Antônio também não. Da forma mais simples, a gente tenta fazer a palavra de Deus. Embora a gente, às vezes, faz a vontade de Deus, mas que a gente sempre faz uma oração. Senhor, que não seja a minha vontade, que não sejam as minhas palavras, mas apenas as suas palavras. E toda essa consagração que nós estamos fazendo é para atingir que seja uma pessoa, né? Se tiver apenas uma pessoa que possa se converter diante de tudo isso, eu tenho certeza que a vontade de Deus já foi feita. Nós, em momento nenhum, estamos preocupados com números. Nós estamos preocupados apenas para que toda essa simplicidade a qual nós estamos fazendo chegue até o coração da onde Jesus quer que chegue. E é por isso que nós estamos aqui fazendo toda essa simplicidade, para que eu e você hoje possamos entender que ser escravos de Jesus, ser escravos de Maria, é tudo isso que vai nos levar para a nossa morada eterna. Isso é que é fundamental para nós entendermos. A partir do tópico 69, São Luís Grão de Montfort, ele nos ensina a diferença de ser um servo de Deus e ser um escravo de Deus. Ele coloca exatamente assim: há no mundo duas maneiras de pertencer a outra pessoa e de depender da sua autoridade: a simples servidão e a escravidão, o que faz com que tenhamos os dois apelidos de servo ou escravo. Pela servidão, comum entre os cristãos, uma pessoa compromete-se a servir outra durante um certo tempo, mas mediante determinada paga ou certa recompensa. Pela escravidão, uma pessoa depende inteiramente da outra, por toda a vida, e deve servir o seu senhor sem pretender paga nem recompensa alguma, como se fosse um dos seus animais, sobre o qual o dono tem direito de vida e de morte. Isso é uma coisa que nós precisamos exercitar. Hoje nós somos um servo de Deus ou nós queremos ser um escravo de Deus, né? E a escravidão aqui, neste momento, ela não vem como algo ruim. Ela vem como algo inteiramente bom. Por quê? Nós vamos fazer único e exclusivamente a vontade de Deus. Mesmo que muitas das vezes a gente tenha que se abster de algo, fazer algo totalmente contrário à nossa vontade, mas fazer a vontade de Deus. Porque Jesus Cristo fez inteiramente a vontade do Pai quando veio à Terra, né? Ele não deixou em momento nenhum. Tanto é que quando Jesus assunta, ele vai para o céu depois, né? Ele vai como se fosse prestar conta de tudo aquilo que ele fez aqui embaixo na terra. E é verdadeiramente isso que eu e você vamos fazer depois, quando chegar a nossa hora, na hora do nosso julgamento. E São Luís Grão de Montfort, ele ainda continua, de que há 3 espécies de escravidão: uma natural, outra forçada e outra voluntária. Os demônios e os condenados pertencem à segunda categoria, os justos e os santos à terceira. A escravidão voluntária é a mais perfeita e a que dá maior glória a Deus, que lê no coração. Então é por isso que muitas das vezes a gente não precisa ser aquele, né, como se fosse um fariseu, aonde a gente apenas faz, né, a gente vai para a missa, a gente faz todas as vontades, a gente faz talvez jejum, apenas para poder mostrar para os outros que a gente faz. Mas como está o nosso coração? E a única pessoa que consegue verdadeiramente olhar é Jesus Cristo, é Deus. Então não adianta a gente tentar ser uma coisa na frente das outras pessoas e por trás a gente ser outra. Deus conhece o nosso coração, meu irmão. Então coloque-se a aprender a amar a Jesus Cristo. Porque desde o momento que a gente passa a amar, a gente vai ser escravo voluntariamente. E voluntariamente é a gente entender que Deus fala: vai, eu vou, para, faça, faça. A gente só precisa fazer a vontade de Deus. E muitas das vezes, para fazer a vontade de Deus, a gente precisa estar com o coração aberto. A gente precisa ser verdadeiramente um homem e uma mulher que ensina, né? Principalmente, né, você que é casado, que tem filhos, nós precisamos dar o direcionamento para os nossos filhos,
do mesmo jeito que nós recebemos, né? Ah, Bruno, mas eu não recebi dos meus pais. Aprenda e aplique, aprenda e passa para frente, né? Jesus Cristo, em momento nenhum, ele quer saber do nosso passado. Ele quer saber exatamente, desde o momento onde eu tenho o meu encontro pessoal com ele, ele quer saber daqui para frente, né? É claro que nós precisamos, né, o que tiver que confessar, seja confessado, o que tiver que mudar, precisa ser mudado, o que precisar ser conversado, né, com a outra pessoa, precisa ser conversado, é necessário dar o perdão, é necessário às vezes receber o perdão, mas muitas das vezes nós precisamos sempre estar conectados com Deus, porque desde o momento que eu abro meu coração para Deus, Ele começa a me mostrar todos os caminhos que eu preciso percorrer para fazer sempre a vontade dele. E São Luís Grão de Montfort, ele continua a nos dar exemplo para deixar muito claro o que significa um servo de um escravo. E ele coloca exatamente assim no número 71. Um servo não dá ao seu patrão tudo o que é, nem tudo o que possui, nem tudo o que pode adquirir por si mesmo ou por outrem. Mas o escravo, pelo contrário, se dá a ele inteiramente, com tudo o que possui ou pode vir a adquirir, sem exceção alguma. Será que hoje nós estamos dando tudo para Jesus Cristo, né? Ah, mas eu não posso dar tudo. Então dá aquilo, meu irmão, que você se colocou a dar, faça. Isso é um bom exemplo para nós aqui, né, que estamos fazendo essa consagração. Será que nós não podemos dar 33 dias, que seja aí 20, 25 minutos do nosso dia, para apenas ver esses vídeos e fazer as meditações e começar a entender o que significa tudo isso para Nossa Senhora e para Jesus Cristo? O segundo, o servo exige ao patrão paga dos serviços que presta, o escravo, porém, nada pode exigir. Por maior que seja a sua aplicação, a sua competência e a força com que trabalha. Veja que nós não precisamos exigir nada de Deus. É essa coisa, né? Senhor, eu faço isso para você e você, por favor, me dá isso de volta, né? Como se nós estivéssemos exigindo isso, algo troca daquilo que a gente faz por Jesus Cristo. Meu irmão, Jesus Cristo já deu a vida por nós. Ele já abriu o caminho para nós, para a vida eterna. Então, o que nós precisamos fazer hoje é apenas ser grato. É claro que nós precisamos pedir, mas é aquilo que nós falávamos algum vídeo atrás, né? Se nós seremos atendidos ou não, só depende único e exclusivamente de Deus. O servo pode deixar o patrão quando quiser, ou pelo menos quando tiver expirado o tempo do serviço, mas o escravo não tem o direito de fazer isso quando quiser. O quarto, o patrão do servo não tem sobre ele nenhum direito de vida ou de morte, de modo que se o matasse como um dos animais de carga, cometeria um homicídio iníquo. O dono do escravo, porém, esse tem, por lei, direito de vida e de morte sobre ele, de modo que o pode vender a quem quiser ou matar. Perdoe-me a comparação, como faria ao seu próprio cavalo. Ou seja, Jesus Cristo, né, Deus, ele tem o direito sobre a nossa vida, né? Apenas no faça-se, no haja, né? E de fato nós não sabemos quando será a nossa vida, quando será o nosso tempo, até quando nós estaremos aqui embaixo na terra. Por isso nós precisamos pensar, como será a vida depois? O que será quando chegar a nossa hora? Será que nós estamos preparados hoje caso a morte aconteça na nossa vida? E ela pode chegar tão inesperadamente, não é verdade? Será que hoje, se nós morrêssemos hoje, será que nós adentraríamos ao céu? Ou será que nós estaríamos indo para o inferno? Eu queria fechar esse dia de hoje com um grande exemplo de dois belos jovens casais, né, dois belos casais de namorados que recentemente foi brutalmente assassinado aqui no nosso Brasil, né, que é a Carolina e o Luan. Os seus pais deram um ótimo testemunho na Canção Nova, né, no dia do PHN, e muito me alegrou, né, não claro que pela morte em momento nenhum, mas pela história da Carolina e do Luan, né? Eles tinham apenas 16 anos e eles foram brutalmente assassinados por um rapaz que adentrou numa escola e atirou nesse casal. Eles eram namorados
eles viviam a castidade, né? O seu pai chegava a falar que a Caroline pedia que ele a levasse para poder se confessar. E ela falava, pai, eu não sei que horas que eu vou morrer, né? E de uma hora para outra, esse casal, né, a Caroline e o Luan, tiveram suas vidas brutalmente assassinadas, né? Tiradas ali do seu pai e de sua mãe. Mas eu tenho certeza que pela história de vida da Caroline e do Luan, eu não posso afirmar, mas enfim, eu tenho certeza e rezo a Deus para que Deus, em primeiro lugar, conforte o coração dos seus pais, mas também, em segundo lugar, eu tenho certeza que eles já habitam no mais alto dos céus, porque foram exemplos, porque deram exemplos de vida, deram exemplos de santidade, né? Nas simples coisas ali do dia a dia, no serviço da igreja, sabe? Na vestimenta, na comunhão, né? A gente sabe, né? No jejum, né? De estar ali próximo do altar, próximo da igreja, rezando o Santo Terço. Meus irmãos, nós precisamos buscar a fazer a vontade de Deus, sabe? Na nossa simplicidade, na nossa vida, na correria do nosso dia. É isso que vai nos fazer ir para o céu. É isso que vai nos fazer abrir o nosso coração e estar cada vez mais próximo de Deus. Porque assim nós entendemos que nós seremos um escravo totalmente voluntário. Senhor, eu quero ser o seu escravo. Mãezinha, me ensina a ser como tu fostes, né? Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então que nesse dia de hoje nós possamos fechar, né? Fazer as nossas orações, mas acima de tudo que essa palavra hoje possa ressoar no nosso coração e na nossa vida. Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Eis aqui o seu escravo, né? Voluntariamente. É isso que nós precisamos fazer nesse dia de hoje. Que nós possamos rezar as nossas orações, pedindo a Deus que nos mostre qual é o caminho que nós precisamos fazer para que junto com Ele nós precisamos ser escravos nesse dia de hoje. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vem, ó Criador Espírito, as almas dos teus visita. Os corações que criastes, enche de graça infinita. Tu, Paráclito, és chamado dom do Pai Celestial, fogo, caridade, fonte viva e unção espiritual. Tu dás septiforme graça, dedo és da destra paterna. Do Pai, solene promessa, das forças da voz superna. Nossa razão esclarece, teu amor no peito acende. Do nosso corpo a fraqueza, com tua força defende. Dá-nos afasto inimigo, dá-nos a paz sem demora. Guia-nos e evitaremos tudo quanto se deplora. Dá-nos Deus Pai e seu Filho, por ti nós bem conheçamos. E em ti, Espírito de ambos, em todo o tempo creiamos. A Deus Pai se dê a glória, e ao Filho ressuscitado, Paráclito, e a ti também, com louvor perpetuado. Amém. Envia o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maris Stella. Ave do mar estrela, de Deus mãe bela, sempre virgem da morada, celeste e feliz entrada. Ó tu que ouvistes da boca do anjo a saudação, dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia. De tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo seu. Ouço aquele que, nascendo por nós, quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dá-nos pureza e bravura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém.